Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Vou ler outra tradução que diz assim: porém disse o Senhor a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua altura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Ali também está a mesma coisa, né? O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que nós acabamos de ler. Obrigado, meu Deus, por tudo. Obrigado porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, com cada um de nós, Pai. O Senhor já está falando conosco, meu Deus, através da tua palavra. E eu peço que o Senhor tenha liberdade, que esta palavra venha mais uma vez mudar a nossa vida para a glória do teu nome, Pai. Fala conosco e transforme as nossas vidas através da tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então hoje eu gostaria de falar com os irmãos. Daqui a pouquinho nós vamos orar pela nossa campanha Passo de Fé. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema aparência. Porque na verdade esse versículo aí, Deus vai falar exatamente isso, irmão, sobre aparência. E essa manhã eu tive um sonho, bem já na hora de acordar, mais ou menos, eu acho. E eu tive um sonho de que eu estava numa igreja, e na igreja tinha um presbítero que estava dirigindo um culto. Eu tinha sido convidado para estar naquela igreja, ministrando. E o presbítero estava já ministrando a palavra e olhava para mim, e eu olhava para ele, e eu falava assim: não, tudo bem, se você quiser ministrar, pode ministrar. E eu estava assim, na expectativa de ministrar a palavra de Deus. Eu estava ali esperando, mas eu não tinha uma palavra para falar, e eu pregaria ali naquela igreja, naquele momento. E aí aquele presbítero continuava conduzindo a palavra, e eu ansioso para pregar, mas eu não tinha uma palavra. E aí Deus falou muito claramente no meu coração essa palavra aqui. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Eu já conheço esse texto de cor, e eu acordei assim, com essa palavra, assim, Deus me deu essa palavra. Não, se Ele me der a palavra, se Ele passar a palavra, eu vou falar sobre esse texto, 1 Samuel 16, versículo 7. E aí eu acordei, e Deus continuou falando no meu coração esta palavra. Eu passei o dia todo, assim, pensando nessa palavra, e me veio esse tema sobre essa palavra para a gente estar meditando aqui nessa noite, que é aparência. A Bíblia nos diz que Saul havia pecado contra Deus. Se você folhear sua Bíblia um pouco atrás aqui, no capítulo 10, por aí em diante, você vai ver que Saul havia pecado contra Deus, e aí Deus fala que iria levantar outro, né? Samuel vai lá e fala com Saul: Saul, olha, o Senhor vai levantar outro, né? Porque você foi rebelde, você foi desobediente à palavra. Deus falou para você não fazer tal coisa, você fez. Aquela palavra, quando Deus fala que é melhor obedecer do que sacrificar. E aí Deus havia prometido que levantaria um rei para o lugar de Saul. E agora Samuel vai meio que secretamente. Se você analisar esse texto aqui, você vai ver que Samuel vai meio que secretamente lá na casa de Jessé, e ele diz que ele ia sacrificar na casa de Jessé, ou seja, ele ia fazer um culto lá na casa de Jessé, ia sacrificar
bois, animais ali na casa de Jessé, mas na verdade ele iria ungir um dos filhos de Jessé, e eu creio que Jessé sabia disso, e Jessé preparou toda a sua família, preparou todos os seus filhos. Eu imagino que os filhos de Jessé, naquele dia, foram todos, bem arrumados, bem vestidos, todos bem perfumados, todos bem apresentáveis ali diante de Samuel. E Samuel olhou, e quando vem o filho mais velho, e ele se coloca diante de Samuel, e Jessé olhou para aquele rapaz, e a Bíblia diz que Samuel, no seu coração, ele falou assim: olha, certamente está diante de mim o ungido do Senhor, O versículo 6, certamente, este é o ungido do Senhor. E a Bíblia nos dá a entender, o próximo versículo vai nos dar a entender, irmãos, que Samuel olhou a aparência daquele rapaz. Ele olhou para aquele rapaz. E a Bíblia mostra, é interessante que a Bíblia mostra que Saul era um rei bonito, Se a gente olhar para a palavra de Deus, vamos ler um texto aqui da Bíblia Sagrada, que vai falar e vai mostrar que Saul, lá em 1 Samuel capítulo 9, versículo 1 e 2, quando Saul foi escolhido, a Bíblia diz assim, olha, e havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, um homem poderoso. Ele era de uma família poderosa. Jessé também, de alguma forma, era um homem poderoso, o pai de Davi. E esse tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía a todo o povo. Então, irmãos, o rei atual, o rei de Israel, que era o rei Saul, era um homem muito bonito. E ele era o primeiro rei de Israel. Então, na mente do povo, e principalmente talvez até na mente de Samuel, ele tinha uma imagem do que era um rei. Na mente dele, o rei tinha que ter aparência de rei. Na cabeça dele, o rei tinha que ter aquela aparência de um rei, tinha que se parecer com o rei. Além de ter o chamado de Deus para ser o rei, de ter a unção de Deus para ser rei, a pessoa, na verdade, precisava parecer com o rei. E aí, ele olha para Eliabe e fala assim: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. E aí, irmãos, nós aprendemos uma lição aqui para toda a nossa vida, para todos nós, quando Deus fala para Samuel: Samuel, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, é o versículo que nós lemos, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado, eu rejeitei isso daí, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, ou o homem vê a aparência, porém o Senhor olha para o coração. Então, irmãos, e aí vem todos os outros irmãos desse rapaz, de Eliabe, e vai passando um após o outro, e Deus vai falando, também este não, este também eu rejeito, este também eu rejeito. E aí quando acabaram-se todos os filhos de Jessé, que era o pai de Davi, Samuel teve que perguntar: Jessé, acabaram-se os teus filhos? Eu creio que o profeta já estava em aperto, talvez. Puxa vida, Deus me deu uma palavra, e agora? Eu venho aqui para ungir, todos os filhos deles estão aqui, e agora o Senhor já rejeitou todos esses aqui, todos esses que têm aparência de rei, e parecia, aos meus olhos, pareciam ser reis. Cada um deles poderia ser rei na nação de Israel. O profeta já estava ficando apertado. Então eu profetizei da carne, então eu não ouvi a voz de Deus direito, será possível? Ele fala assim: Jessé, acabaram-se os teus filhos? E aí Jessé falou assim: não, tem um ainda falta um que está lá no campo, pastoreando as ovelhas. E aí Samuel fala assim: então chama este. Então
Aí Samuel já começou a ter certeza. No seu coração ele começou a ter certeza. Então chama esse, que certamente é esse aí que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Enquanto ele não chegar à mesa, nós não vamos, enquanto ele não chegar aqui, nós não vamos nos assentar à mesa para comer enquanto ele não vier. E aí chamaram Davi lá no meio das ovelhas, trabalhando. Talvez ele teve que tomar um banho bem rápido, né? Tomar um banho porque estava todo mundo esperando por ele. E aí quando ele chega, a Bíblia vai dizer assim, olha, realmente é este. Deixa eu ver qual que é o versículo aqui, nenhum destes e tal, e tal, e tal. Então mandou buscar ele no versículo 12. Jessé mandou buscá-lo e o apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Na verdade, Davi não era feio, irmãos. Mas os irmãos dele eram muito mais bonitos, né? Dá a entender que os irmãos dele eram top mesmo. Dá a entender. E ele não era feio, porque a Bíblia diz que ele também era de boa aparência. Era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse, levanta-te e unge-o, porque é ele mesmo. E aí Samuel levantou e derramou o óleo sobre a cabeça de Davi e ungiu Davi, um rapaz, pastor de ovelha, que era um serviço, na verdade, que era feito por mulheres e por escravos na época. Então era um serviço não muito honrado. E Davi, o pai dele, deixou ele lá fazendo, não, vou deixar esse meu filho aqui fazendo esse serviço, porque certamente não vai ser ele o escolhido. Certamente o Eliabe está na frente, é mais bonito, tem melhor aparência, o Eliabe parece mais com o rei do que Davi, e todos os demais irmãos de Davi, que parece que eram 7 irmãos, foi passando um após o outro. Então, na verdade, o pai de Davi não acreditava nele, que ele poderia ser o rei, né? E talvez o próprio Davi não acreditava, porque se ele acreditasse, ele ia brigar de todo jeito para falar, não pai, arruma um escravo lá, qualquer pessoa para cuidar das ovelhas, porque eu não vou perder não, é o dia da minha unção, é o dia da minha consagração, é o meu dia hoje, pai. Então talvez nem Davi mesmo acreditava. Então, irmãos, aparência. Deus falou, na verdade, nesse versículo 7, Deus falou sobre a aparência. Ele falou assim, olha, o homem olha para a aparência, não atente para a sua aparência, não fique olhando para a aparência de Eliabe, porque eu rejeitei, eu não vejo como vê o homem olha para a aparência, porém eu, Senhor, eu vejo ao coração. Então, irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com a aparência das coisas. Não só de pessoas, mas com a aparência das coisas, com a aparência das circunstâncias, às vezes, que estão ao nosso redor. Temos que ter muito cuidado, irmãos, porque hoje, mais do que naquele tempo, talvez, de Davi, hoje, mais do que naquele tempo, irmãos, talvez hoje seja um tempo que a gente está vivendo, que as pessoas se preocupam mais, mas muito mais mesmo com a aparência das coisas, né? Com a aparência das pessoas. Hoje as pessoas não precisam ser, elas precisam parecer que são, né? Quando você vai ler qualquer livro de autoajuda, por isso que a gente tem que ter cuidado com os livros de autoajuda, porque nem todo livro de autoajuda realmente vai nos ajudar, né? A maioria dos livros de autoajuda vai te levantar mesmo, vai te colocar lá em cima, né? Mas muitas vezes vai mostrar que você precisa aparentar ser, que você precisa parecer ser alguma coisa. Muito cuidado, por exemplo, hoje nós vivemos num mundo que ao nosso redor tem muitas coisas organizadas, né, para que nós sejamos levados pela aparência das coisas. É por isso que tem tanta propaganda, né? É por isso que tem tantos outdoors para todo lado que você vai. É por isso que o Neymar é o garoto propaganda de tantas empresas. É por isso que as mulheres mais bonitas são top models, sei lá, né? Que fazem propaganda das maiores empresas do mundo, porque eles querem vender aquele produto e eles vão querer fazer com que você pense que aquele produto é o melhor que tem, o que melhor existe no mundo. Eles vão tentar fazer as pessoas, por exemplo, pensar que a pessoa não consegue mais viver sem tomar Coca-Cola.
né? É a aparência das coisas. Então, um exemplo de aparência das coisas, só para a gente meditar um pouquinho, abrir a nossa mente para isso que a gente vai falar aqui, por exemplo, o marketing, né? Marketing dos produtos, as pessoas vão aparentar. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa de sucesso no mundo secular, né? Você tem que ter um bom marketing, uma boa apresentação pessoal, tem que se apresentar bem. Eu não estou falando aqui que a gente não precisa cuidar da aparência, que você não precisa cuidar do seu cabelo, que você, mulher, não pode ficar cada vez mais bonita, e os homens também. Não é nada disso, irmãos. Nós vamos meditar aqui e entender que, na verdade, para Deus não importa. Para as pessoas aqui na terra, importa muito às vezes a aparência, mas para Deus, meu querido, Deus olha para uma coisa muito melhor do que a sua aparência, pessoal. Deus vai olhar para você, Ele vai ver o seu coração, Ele vai ver qualidades em você, que às vezes as pessoas vão olhar para você e não vão enxergar essa qualidade assim com os olhos humanos. Talvez as pessoas olhando apenas a sua aparência não vão enxergar qualidades em você, mas Deus, Ele sabe dessa qualidade, desse potencial que existe no seu coração. Deus sabe, na verdade, do valor que você tem para Ele, menina, menino, irmãos, irmãs. Ele sabe, porque Ele não olha apenas, quando Ele olha para nós, Ele não olha apenas a nossa aparência externa, mas Ele olha, na verdade, para o seu coração. Ele olha para algo dentro de você que é mais precioso do que tudo nessa vida, meu querido. Então temos que ter cuidado com a aparência. Nós não podemos também olhar para as pessoas, nós não podemos olhar e enxergar, irmãos, olha, só para aquilo que está diante dos nossos olhos, né? Para as coisas da vida, para as situações da vida. A gente precisa, como servos de Deus principalmente, a gente precisa realmente aprender a olhar para as coisas como Deus vê as coisas, tentar enxergar as pessoas, enxergar as circunstâncias à nossa volta, na verdade, como Deus enxerga, irmãos. Porque a aparência, nós temos que ter muito cuidado com a aparência, temos que ter muito cuidado. Por exemplo, no ano de 1989, a mídia, que não era nem tão poderosa como é hoje, a mídia vendeu uma imagem de um homem. Os que são da minha idade para lá um pouquinho vão lembrar. A mídia vendeu a imagem de um homem, né? A televisão mostrou reportagens e mais reportagens com o título O Caçador de Marajás. Um homem chamado Fernando Collor de Mello, né? E ele ficou conhecido como o Caçador de Marajás, ou seja, ele era o caçador de políticos corruptos. E aí o Brasil elegeu esse presidente como presidente do Brasil por causa disso, porque era aparência, e ele era um presidente, parece que era o mais jovem até então, e aí só aparecia ele naquele tempo, né, correndo, fazendo exercício, batendo uma bolinha e tal. Então assim, vendeu uma imagem, elegeram o presidente, sem entrar no mérito se ele estava realmente tudo aquilo que colocaram ou não. Eu sei que pouco tempo depois ele estava sendo cassado, né, o mandato dele sendo cassado como um presidente corrupto, né? Foi o primeiro impeachment, parece que teve no Brasil. Pelo menos essa palavra nova foi a primeira vez que falaram. Então assim, por causa de quê, irmãos? Por causa da aparência, né? Era só aparência, não era nada daquilo que, na verdade, o país imaginava. Então, irmãos, a aparência, cuidado com a aparência. Muita coisa ao nosso redor está preparada para que a gente faça escolhas na vida, na nossa vida, e às vezes até escolhas sérias, até, por exemplo, com quem você vai casar. Você que é solteiro, né? Muitas vezes as pessoas escolhem o futuro esposo, a futura esposa, baseado apenas na aparência. Não que não seja importante, mas não pode ser só aparência, porque a beleza um dia passa, né? Enganosa é a graça, lá em Provérbios 31, falando sobre a mulher, diz assim: enganosa é a graça e vã a formosura. Ou seja, é vã, passa, a formosura passa, a graça, aquela graciosidade da mulher ou do homem, aquilo passa. Mas diz assim: mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada.
É como se dissesse, mas a mulher que realmente teme ao Senhor, essa será louvada, mesmo quando passar essa formosura aí, ela vai continuar sendo louvada pelos seus filhos, pelo seu marido, pelas pessoas em geral. Então, irmãos, a gente talvez é levado a fazer escolhas baseadas apenas na aparência, né? As pessoas são levadas a fazer escolha até da comida que come, às vezes baseado só na aparência, naquilo que a mídia colocou lá. Então, a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, porque, na verdade, Jessé preparou tudo. Eu fiquei meditando nessa palavra. Jessé preparou tudo para que Samuel chegasse ali e ficasse impressionado com um dos seus filhos. Ele preparou tudo, na verdade, para que Samuel escolhesse o rei da nação de Israel apenas pela aparência. Ele preparou tudo, irmãos. Isso já tinha acontecido uma vez, como nós já vimos aqui, que Saul, ele foi escolhido, principalmente não era um desejo do coração de Deus, era um desejo do homem, que Deus atendeu ao coração, ao desejo do homem, porque eles queriam um rei, como as outras nações também já tinham um rei. Então nós precisamos, irmãos, ter cuidado com a aparência. Precisamos, irmãos, procurar ver as pessoas como Deus vê as pessoas. Procurar ver as coisas que estão à nossa volta, as circunstâncias à nossa volta, como Deus vê, com um olhar que enxerga por trás daquilo que os nossos olhos estão vendo, ou além daquilo que os nossos olhos estão vendo. Procurar, irmãos, ver, por exemplo, os pecadores, estou colocando essa palavra aqui, mas com pessoas que ainda não temem, não servem a Deus, que estão fazendo tudo para entristecer o coração de Deus lá fora. Mas a gente precisa procurar ver essas pessoas, irmãos, com o olhar de Deus. Como Deus vê essas pessoas? Você olha para um drogado na rua e vê a aparência de um drogado. Mas como Deus vê? Você olha para um homossexual, travesti, você olha com aquela aparência de um homossexual, de um travesti. Mas como Deus vê? Você olha para um mendigo, nós olhamos para um mendigo e vemos com a aparência de um mendigo, mas como Deus vê aquela pessoa? Como Deus vê, meu querido? Então procure ver as pessoas, procure ver as circunstâncias, procure fazer uma leitura das coisas que estão acontecendo no nosso país, na nossa cidade, a questão política do nosso país, da nossa cidade, e olhar, irmãos, assim, olha, com o olhar de Deus, como Deus vê, qual é a visão que Deus tem para a nossa cidade, qual é a visão que Deus tem para o nosso país. Vamos procurar olhar, irmãos, como Deus vê a nossa cidade, como Deus vê o nosso país, como Deus vê as pessoas da cidade de Conselheiro Pena. Vamos procurar ver, irmãos, os pecadores como Deus vê. E Deus, irmãos, Ele vê é o coração. E uma outra coisa que Deus vê, irmãos, Deus vê, na verdade, não aquilo que a pessoa está se apresentando, não aquilo que a pessoa está aparentando ali naquele momento, mas Deus já está vendo, irmãos, no que aquela pessoa vai se tornar lá na frente. Na verdade, Deus vê, por exemplo, quantos de nós já fomos lá do mundão, né? Eu já fui, já fiz muita coisa que eu não vou relatar aqui, que não precisa, não tem necessidade, mas como Deus olhava para a gente lá, como Deus olhava para a gente lá no pecado, Ele olhava, está vendo esse beberrão, está vendo aí, está prostituindo, né? Está vendo aí, ó, é isso mesmo. Mas eu creio que Deus olhava para o pastor Zé Carlos lá, eu sou ruim de conta, 94 para cá, dá quantos anos aí? 22 anos atrás, 23 anos atrás, colocar um tantinho mais, 23 anos atrás, ele olhava e já via assim, olha, está aí, mas em breve ele vai estar no púlpito de uma igreja pregando, vai estar à frente de um rebanho pastoreando. É assim que Deus vê as pessoas, meu querido, não é aquilo que está aparentando ali naquele momento. Uma irmã lá de Amargosa, uma cidade da Bahia, mãe de um pastor amigo meu, do pastor João, ele conta isso toda vez que a gente vai lá, a gente lembra com ele, a gente conversa sobre isso. E essas férias, ela teve lá junto com a gente lá. A irmã só profetiza bênção na vida das pessoas, é só rindo. A Elzimar parece que postou uma foto no Face com ela, uma irmã, uma baiana abençoada, aquela irmã. E os filhos dela chegavam bêbados em casa. Você, mainha, olha só como é que eu estou chegando, eu sou um bêbado, eu não valo nada, mainha.
Que isso, menino? Você é um profeta de Deus. Você é um homem de Deus. Você é um pastor. Você é um missionário. Cada filho dela, irmãos. Cada filho dela. Ela tem um filho que estava lá com a gente, tem problema mental. E ela só chama ele de profeta. Isso aí é um homem de Deus. Isso é um profeta de Deus. Ele tem problema mental. Eu não duvido não daquele camarada ser um homem de Deus, um profeta de Deus. Né? Sabe por quê, irmãos? Porque é assim que Deus vê. Deus não vê apenas o drogado, Deus não vê apenas o maconheiro, Deus não vê apenas o homossexual, gay, boiola, sei lá, na língua do povo. Não, Deus vê, irmãos, um homem de Deus, mulher de Deus. Deus vê o que Ele vai fazer na vida da pessoa. Amém? Então Deus não vê a aparência, irmãos, Deus vê o coração das pessoas. Deus não vê a aparência, procure ver também como Deus vê, procure ver e enxergar o coração das pessoas, irmãos. Procure ver da maneira como Deus vê. Quando eu fui ordenado a pastor, eu era solteiro, sofri demais, irmão. Não aconselho ninguém se tornar pastor solteiro não, mas se Deus chamar a pessoa assim, não fique esperando casar primeiro para depois se tornar pastor não. E aí eu era pastor solteiro, aí teve a minha ordenação linda, tinha 18 pastores na minha ordenação, quase não cabia no púlpito assim, linda, linda, linda. E tinha um pastor que depois ele se tornou meu amigo, e aí ele estava lá na minha ordenação, a gente não tinha tanta intimidade, eu estava chegando, né, naquela época, mas depois de muito tempo, um dia ele encontrou comigo, e aí ele descobriu que naquele tempo que eu fui ordenado, eu era solteiro. Ele foi e falou assim, rapaz, ele é um pouco radical, né? Ele falou assim, rapaz, se eu soubesse que você era solteiro, eu não teria ido na sua ordenação, porque eu sou contra a ordenação de pastor solteiro. E aí eu só pensei, não tive coragem de falar, né? Se fosse hoje, eu acho que eu falaria, que hoje eu tenho mais intimidade com ele um pouquinho. Mas eu falei assim, só pensei assim, ainda bem que você não é Deus. Mas eu pensei, foi essa frase que me veio à mente, ainda bem que você não é Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vê diferente. Deus olha para a gente diferente, irmãos. Então é muito importante você aprender isso, irmãos. Não fica olhando só para a aparência, isso é para todas as áreas da nossa vida. É a palavra de Deus que diz que Deus não vê como vê o homem vê a aparência, né, o que está diante dos olhos, mas Deus vê o coração. Se eu quero ver como Deus, o que eu tenho que fazer, irmãos? Eu tenho que buscar a Deus. Tenho que buscar discernimento de Deus, eu tenho que buscar discernimento, por exemplo, né? Começa a buscar discernimento de Deus, eu faço isso, estou fazendo isso, e Deus vai mostrando para a gente, vai dando discernimento, a gente fica até assustado, às vezes a gente até entristece, com algumas coisas que Deus mostra para a gente, irmãos. Comece a orar assim, falar assim, Deus, me mostra quem realmente são as pessoas que me rodeiam. Me mostra quem realmente são as pessoas que estão ao redor de mim. Começa a me mostrar, me dá discernimento, Deus, para mim perceber, irmãos, e isso é muito importante, meu querido. Porque dependendo do tipo de pessoa que você anda, você vai se tornar cada vez pior, vai se tornar pior do que aquela pessoa. E às vezes a pessoa está do seu lado, mas você não está sabendo quem é realmente aquela pessoa. Às vezes a pessoa está batendo no seu ombro, falando que te ama, mas está falando mal de você, está te caluniando. É claro que Deus não é fofoqueiro, Deus não vai ficar mostrando fofoca para você, não é isso. Mas Deus vai começar a colocar situações diante de você, para você perceber quem realmente são as pessoas que estão andando próximas de você, que convivem com você, que às vezes até fingem ser seus amigos. Né? Quantas pessoas, irmãos, não conseguem firmar com Deus por causa de amizades ruins? Quantas pessoas, irmãos? Então comece a orar e falar, Deus, eu quero enxergar como o Senhor enxerga, eu quero ver as pessoas como o Senhor vê, e você vai ver realmente coisas boas, às vezes até aquela pessoa que você não tinha intimidade, que você fazia uma ideia que era uma pessoa ruim, e Deus vai te mostrar que realmente aquela pessoa é uma boa pessoa, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Que às vezes a gente olha para as pessoas também já sem conhecer, já tem uma imagem errada daquela pessoa, mas quando a gente ora a Deus, Deus me mostra, eu quero conhecer as pessoas, eu quero saber realmente, Deus, quem é que está próximo de mim. Eu como pastor tenho que fazer essa oração o tempo todo, irmão, eu quero saber quem é que está próximo. Graças a Deus, estou rodeado de gente boa, tá, pastor? Gente boa.
De vez em quando Deus leva alguns assim que não seria muito bom para a gente, né? Mas assim, quando a gente ora, irmãos, olha, Deus vai cercando a gente de pessoas que vai nos ajudar na caminhada, né? Os irmãos vieram do encontro aí, que foram no encontro, você jovem, começa a orar, Deus, me dá a visão espiritual, Deus, me ajuda a enxergar as pessoas que realmente são pessoas que vão ser boas para mim, que vão me ajudar na caminhada da vida cristã, e me ajuda a enxergar também aqueles que vão me fazer mal. Deus, eu quero me afastar também um pouquinho, quero que eles se afastem de mim, porque vai fazer mal para a minha vida espiritual. Comece a orar, irmãos, comece a orar assim, olha, Deus comece a me mostrar realmente, começa a me dar a visão do Senhor realmente, e a gente percebe, irmãos, nem sempre você vai fechar os olhos e ter uma visão assim, não, esse presta, esse não presta, esse presta, esse aqui é bom, daqui não é. Mas às vezes Deus vai te colocar em situações, a pessoa vai se revelar, né? Pertinho de você, você vai, hã? Eu não sabia que essa pessoa era assim. Nunca imaginei que essa pessoa fosse capaz de fazer isso comigo. Sabe por quê, irmãos? É as maneiras como Deus vai trabalhando, irmãos. Olha, então realmente procure ter comunhão, intimidade, discernimento. E eu fiquei pensando sobre a vida de Samuel, irmãos. Samuel, inicialmente a gente critica ele porque ele teve uma visão assim, olhando apenas com aparência, né? Olhando para a aparência da pessoa. Mas também, irmão, Samuel era um homem de Deus. Deus não deixou ele enganado. Deus falou com Samuel, irmãos. Isso é importante, isso aqui é intimidade com Deus. Quando você estiver correndo o risco de errar, né, de tomar uma decisão errada, mas você está vivendo em comunhão com Deus, Deus vai mostrar para você, meu querido. Deus vai fazer você ver além das aparências das coisas. Deus vai fazer você ver. Deus vai fazer você enxergar. E aí Samuel, ele teve discernimento, o Espírito Santo falou com ele. Samuel não olha para a aparência, você está vendo apenas aquilo que está diante dos seus olhos, está olhando a aparência, mas eu já rejeitei esse daí, Samuel. Então olha, e Samuel continuou insistindo, quando ia, Deus falava, não, esse também não, e vinha o outro, esse também não, nem tampouco a esse eu escolhi, e foi passando um por um, irmãos, mas Samuel tinha intimidade, comunhão com Deus. Como é importante, irmãos, nós temos intimidade com Deus, comunhão com Deus. E eu estou falando para você, não é porque eu sou pastor, não. Deus fala, irmãos. Comece a orar, comece a fazer essas orações. E você vai ver que Deus vai mostrar para você quem são as pessoas que estão do seu lado. Tem muitas pessoas que estão do seu lado que você vai ficar admirada, né, que são melhores do que você está pensando que são. Mas tem muitas também que você vai ver que são piores do que você achava que era. Mas Deus vai mostrar, de um jeito ou de outro. Deus mostra. Começa a fazer essas orações. Procura fazer escolhas. Quando você tiver que fazer alguma escolha na sua vida, procure fazer escolhas, irmãos, buscando a vontade de Deus e não apenas baseado apenas naquilo que os seus olhos estão vendo. Quantas pessoas que já quebraram a cara por isso, né? Olharam só aquilo que os olhos enxergavam. Deus tem mais, irmãos. A maioria das vezes não é só aquilo que os nossos olhos estão vendo. A maioria das vezes não é só aquilo. Eu acho interessante a história de Ló e Abraão, lá em Gênesis capítulo 13, que os dois saíram. Abraão já saiu errando, porque Deus falou, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu, mas ele levou a sua parentela junto com ele, né? Era para deixar todo mundo lá. E ele levou o Ló, seu sobrinho. E aí ele prosperou. O Ló também na carona dele prosperou. Quem anda com gente abençoada, irmãos, vira um abençoado também. Amém? Quem anda com gente abençoada, a tendência é você ser abençoado também. E o Ló, né, na carona do Abraão, eu creio, ele foi abençoado. E a Bíblia diz que ele ficou tão rico, né, porque ele estava andando com um homem abençoado. E se você andar com gente amaldiçoada também, o contrário também é verdadeiro, né? Você acaba respingando aquelas maldições da vida da pessoa, acaba respingando também você, cuidado. Mas o Ló foi abençoado através do Abraão, né? E aí a Bíblia diz que Abraão ficou rico, e o Ló também, que a terra não comportava, todos os dois tinham gado, muito gado, e a terra não comportava o gado dos dois. E Abraão chamou Ló e falou assim, Ló, você pode escolher, olha,
Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Né? E aí ele deu a escolha para Ló. Deu o poder de Ló escolher. E a Bíblia diz que Ló, para que não houvesse mais contenda, estava tendo contenda entre os pastores dele, os pastores de Ló. E a Bíblia diz que Ló falou assim, ó, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Está lá em Gênesis capítulo 13, de 8 a 11, tá, irmãos? E viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. E aí quem conhece um pouquinho da história da Bíblia, que se segue, a Bíblia diz que Ló foi parar lá na cidade, Sodoma e Gomorra, naquela região lá. E aí o pecado era tão violento naquela cidade, que Deus resolveu destruir aquela cidade. Então Ló passou por vários problemas, irmãos, porque ele escolheu baseado apenas naquilo que os olhos dele estavam vendo. Ele olhou e viu aquela campina bonita, viu aquelas terras bonitas, aparentemente bem regadas, e ele fez a sua escolha. E eu achei interessante que Abraão, irmãos, tinha uma dependência tão grande de Deus, ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, que ele falou assim, ó, eu vou dar escolha para você. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Ele tinha uma comunhão tão grande com Deus, a ponto dele saber, irmãos, que a vontade de Deus seria feita na vida dele. Qualquer lugar que Abraão, vamos supor que fosse o contrário, né? Abraão seria abençoado, irmãos, do mesmo jeito. Ele tinha essa convicção, ele tinha comunhão com Deus, ele tinha intimidade com Deus, e ele seria abençoado. Mas ele não olhou, não teve aquela visão assim carnal, de olhar só aquilo que os olhos dele alcançavam. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes, né, tomam decisões importantes para a sua vida, baseada apenas naquilo que os seus olhos estão vendo, né? Não procuram buscar a vontade de Deus, não procuram orar e falar, Deus, qual é a tua vontade nessa área da minha vida, irmãos. Então é muito importante, meu querido, que a gente faça escolhas realmente buscando a vontade de Deus, e não baseado apenas naquilo que os nossos olhos estão vendo. Voltando lá para o texto de Samuel, os irmãos de Davi pareciam apenas pareciam ser rei, mas Davi era lá no seu coração. Davi tinha o coração de rei, irmãos. Ele foi chamado depois, ele era pastor de ovelha lá do rebanho do seu pai, mas depois ele é chamado de o pastor de Israel. Na verdade, Davi era mais do que um rei, ele era o pastor daquela nação inteira de Israel. Era aquele que cuidava, era aquele que amava, era aquele que realmente, por muitas vezes, ele se colocava diante de Deus em favor daquela nação, orando, clamando a Deus pela misericórdia dele sobre a nação de Israel. Vários textos nós vemos isso, como por exemplo, ele mandou levantar o censo, e vem um anjo e começa a destruir pessoas por causa do erro de Davi. Ele fala, Senhor, não mata esse povo não, que esse povo é inocente, mas trata comigo. Se o Senhor quer matar, mata a mim, mas não mata esse povo não, porque ele é inocente, a culpa é minha. Então, irmãos, várias vezes que Davi, a gente vê que ele tinha esse coração, irmãos, tinha um coração de rei, tinha um coração de homem que não se acovardava de maneira nenhuma. Quando a gente vê os irmãos de Davi lá na guerra, aí vinha o gigante Golias desafiando todo mundo, não tem um homem aqui para mim te enfrentar. Por 40 dias a Bíblia diz que o gigante Golias desafiava, e todos escondiam atrás das rochas, inclusive os irmãos de Davi. E aí Davi vai lá, era o mais novo, vai lá levar queijo para os seus irmãos, levava algum agrado também para o rei Saul. E aí quando ele vê aquele gigante desafiando, ele tinha o coração, irmãos, ele era, na verdade, quando foi derramado óleo sobre a cabeça dele, na verdade ele já era. Na verdade, quando
quando a nação proclamou ele como rei, na verdade ele já era no seu coração, irmãos. Ele não estava só apenas aparentando ser rei, querendo parecer ser rei, não, ele era, irmãos. Por isso que ele foi ungido. Então, irmãos, olha, quando ele vê o gigante desafiando todos os soldados de Israel, ele fala assim: quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? E a história nós já conhecemos. Ele enfrenta aquele gigante, e ele vence aquele gigante, porque na verdade, irmãos, Davi era, os irmãos dele pareciam ser. E eu digo uma palavra para você, para cada um de nós que estamos aqui nessa noite: mas não tente parecer ser. Seja, não tente parecer aquilo que Deus quer que você seja, não. Seja realmente aquilo que Deus quer que você seja na presença dEle. Não tente apenas aparentar: eu vou entrar no ministério de louvor. Não, não vai só aparentar ser um ministro de louvor, não. Seja um ministro de louvor. Não tente aparentar ser um líder de célula, não. Seja um líder de célula. Não tente aparentar ser um pastor, não. Seja realmente, irmãos. Deus não está preocupado com quem tem aparência, não. Ele está preocupado com quem realmente é, na presença dEle, aquilo que Ele quer que a pessoa seja. Amém? Amém, meus irmãos? Tem uma palavra para você, para a gente encerrar essa palavra nessa noite. Deus conhece o seu coração. Deus não te vê como as pessoas te veem. Muito tempo Deus falou essa palavra no meu coração. Deus não nos vê como as pessoas nos veem. As pessoas às vezes podem ter uma visão errada, uma ideia errada sobre nós. E na maioria das vezes as pessoas têm uma ideia errada sobre nós. Na maioria das vezes. Né? Mas Deus, Ele não vê você como as pessoas estão te vendo. Ele olha aqui, olha, para o seu coração. Deus não vê você como você mesmo se vê. Tem pessoas, irmãos, que a visão dele ou dela a respeito de si mesmo é terrível, né? A pessoa não acredita em si mesma. E realmente, irmãos, sem Deus a gente não é nada, mas não é nada mesmo. Mas quando nós estamos, irmãos, na presença de Deus, quando nós estamos com a nossa vida diante do altar de Deus, irmãos, olha, Deus vai nos usar tremendamente para a glória dEle, meu querido. Então, muitas vezes Deus não vê a gente nem como a gente mesmo se via. Se eu fosse falar para você há 20 anos atrás, que hoje eu estaria aqui pregando, que hoje eu seria pastor de igreja, pastor de um rebanho, eu não me via assim, irmãos. Mas Deus me via lá no coração de Deus, e isso já era realidade para a minha vida. Então, meu querido, olha, Deus não te vê como você mesmo se vê. Se você tem uma visão negativa a seu próprio respeito, comece a pensar diferente, porque a Bíblia diz que nós podemos todas as coisas, não há limite, irmãos. Quando Deus fala que nós podemos todas as coisas, todas as coisas, ou seja, não há limite para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, amém? Não há limite, irmãos. Quando a gente está na presença dEle, é todas as coisas naquele que nos fortalece. Todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando a gente estava preparando para o encontro com Deus, orando, e Deus colocou no meu coração já há muito tempo, que a gente ia realizar esse encontro com Deus, e as pessoas que iriam ministrar lá no encontro com Deus, são as pessoas aqui da igreja, que está aqui no meio de vocês, aqui, no meio do povo, né? Alguns não estão aqui porque estão estudando. E aí, quando eu falei no início, as pessoas ficam assim: ô pastor, mas o pessoal lá da Vida Plena não vai vir não, pastor? Tem que vir o pessoal lá da Vida Plena. Porque eles começaram a nos ajudar e foi uma bênção, né? Nos ajudou, abriu as portas para nós, vieram com muito amor, com muito carinho. Louvamos a Deus pela vida deles, mas Deus começou a ministrar na minha vida, irmãos, no meu coração, que éramos nós mesmos que Deus ia usar aqui. Quando eu falo que é nós, não estou falando só de mim e do pastor Nelci, não. Estou falando de pessoas aqui entre nós que ministraram, de jovens aqui entre vocês mesmos que ministraram. E quem foi no encontro lá foi bom?
Deus usou pessoas lá, as pessoas que ministraram foram usadas por Deus, amém? Então, Deus usou, irmãos, olha, de uma forma tremenda, 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 que eu tenho que ficar segurando o povo para eles manter o pé no chão e continuar sendo humilde. Esse cara assim, pastor, já colocamos o pessoal da vida plena no bolso. Em outras palavras, estou melhor que eles lá, já. Pessoal, irmão, humildade, humildade, quem faz é Deus, quem faz essas coisas tudo lá é Deus. Mas, irmãos, a gente tem que entender que Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. Ele vê o nosso coração, Ele enxerga cada potencial que tem dentro de você. Bem, Ele olha, enxerga e sabe o que você é capaz de fazer na unção dEle, debaixo da graça dEle, debaixo do poder dEle. Ele sabe o que você é capaz de fazer para Ele, meu querido, até mesmo porque é Ele que vai fazer através da sua vida, amém? Então Deus não te vê como você se vê, Deus não te vê como as pessoas te veem, mas Deus vê o seu coração e aquilo que você pode se tornar quando Ele fizer na sua vida o que Ele quer fazer, amém? Vamos ficar de pé no nome de Jesus, vamos fazer 2 orações, uma sobre essa palavra que nós acabamos de ouvir, e depois vamos fazer uma oração pela campanha também. Mas eu gostaria de orar com você e chamar a Elzimar aqui à frente para orar depois pela campanha. Mas eu gostaria de orar por você sobre essa palavra, aparência. Aparência. Mesmo que você seja muito bonito, muito bonita, e você olha assim no espelho, espelho meu, espelho meu. Existe alguém mais bonita do que eu? Mesmo assim, Deus olha o seu coração. Você pode ser lindo, linda, linda, linda de morrer, mas se não tiver um coração voltado para Deus, você é uma pessoa feia. E você pode até olhar no espelho e falar assim, meu Deus, não estou gostando muito dessa aparência não, vou mudar meu cabelo, vou fazer uma plástica. Mas Deus olha e fala assim, minha filha, linda, maravilhosa, você é maravilhoso, porque Ele está vendo, meu querido, olha, o fundo do seu coração, a sua alma. E Deus não vê aparência, irmão. Deus falou que Ele não vê aparência, não tem ninguém feio para Deus, graças a Deus, irmãos. Para Deus não tem isso, para Deus, todos nós somos príncipes, princesas de Deus. Ele olha e fala assim, olha, eu não sou como o homem olha para a aparência, eu não estou olhando a aparência. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite só para te falar isso, olha, Ele não está olhando a sua aparência. Pare de se preocupar, não estou dizendo para você se relaxar não, ficar uma pessoa relaxada não, com a aparência, parar de se cuidar, não é isso não. Mas meu querido, olha, Deus não está olhando para a sua aparência, Ele não depende da sua aparência para Ele fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Ele não depende, irmãos, da aparência nossa para fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Ele não está olhando para a sua aparência, Ele está olhando para o seu coração nessa noite. E você aprenda também a olhar como Deus. Não olhe apenas a aparência, o externo, aquilo que os seus olhos estão vendo. Talvez seus olhos só veem coisas ruins à sua volta, mas Deus, meu querido, Ele não está vendo apenas essa aparência, Ele está vendo além disso. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida, e você precisa aprender a olhar como Deus olha, a ver como Deus vê também, tanto a sua vida, quanto a vida das pessoas que estão à sua volta, em nome de Jesus. Fala assim comigo, Senhor Jesus, me abençoe nessa noite. Eu ouvi a Tua palavra e eu quero olhar para mim e me ver como o Senhor me vê, como uma pessoa especial, porque eu sei que é assim que o Senhor me vê. E eu quero olhar também para as pessoas à minha volta e enxergar elas como o Senhor enxerga. Se for pessoas falsas que estão ao meu redor, eu quero enxergar também, mas eu não quero odiar essas pessoas. Eu quero orar por elas, para que o Senhor transforme a vida delas. Mas se for para elas me fazerem mal, eu peço que o Senhor as afaste de mim por um período. Em nome de Jesus, me ajude a olhar para as pessoas também, aquelas pessoas que talvez eu não vi bondade. Me ajude a olhar para elas com o olhar do Senhor e a enxergar também o potencial que existe nelas, a beleza que existe nelas, o poder que existe nelas, a bondade que existe nelas,
Em nome de Jesus, me ajude a olhar as pessoas e enxergar como o Senhor enxerga. Em nome de Jesus, me ajude a olhar também para as circunstâncias à minha volta e ver essas circunstâncias como o Senhor está vendo. Me ajude a olhar para a minha cidade como o Senhor está olhando. Me ajude a olhar para o meu país como o Senhor está olhando. Me ajuda, Deus, a não olhar para a aparência, para aquilo que os meus olhos estão vendo, mas me ajude a olhar com o olhar do Senhor, a ver como o Senhor vê, porque o Senhor vê o coração. Aleluia! Eu também quero ver o coração das pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu oro e abençoo, meu Deus. Cada vida, meu Deus, que ouviu essa palavra, eu sei que essa palavra é poderosa, Pai. Eu sei que essa palavra, meu Deus, pode transformar vidas aqui nessa noite, Pai. Pessoas que talvez se enxergavam de uma maneira diferente, pessoas que tinham complexo, meu Deus, mas em nome de Jesus, cura todo complexo de inferioridade agora, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude a olhar para nós mesmos como o Senhor nos vê, nos ajude a olhar para as pessoas também como o Senhor vê.